Sejam bem-vindos para mais uma Hora do Emagrecimento com Dani. Hoje nós vamos falar como o nosso corpo pensa. O primeiro passo para você que está pensando em emagrecer é entender como o seu corpo pensa em relação ao emagrecimento. Significa que, se nós não entendermos como o nosso corpo pensa, corremos o risco de ter hábitos, rotinas que não vão contribuir para o nosso emagrecimento e não vai adiantar em nada, nós não vamos conseguir emagrecer. O nosso corpo, ele pensa diferente do que nós pensamos. A gente pensa assim: eu quero emagrecer, eu vou ficar sem comer, não vou ingerir tanta caloria e vou emagrecer. O nosso corpo já não pensa assim. Ele pensa que aquela gordurinha que para você é uma gordurinha indesejada, que você quer eliminar, ele pensa que aquela gordurinha é um estoque, significa uma garantia se caso no futuro você precise. Então, aquela gordura que você quer eliminar para o nosso corpo, ela é importante. Ela é um estoque, uma garantia. Então, para você mostrar para o seu corpo que tá tudo bem, que ele pode deixar daquela garantia, ele realmente precisa entender que você está bem, né? Então, primeira coisa, a gente tem que entender que o corpo pensa que aquela gordura que a gente quer eliminar não é ruim, ela tá ali por uma garantia, e a gente não, a gente pensa que aquela gordura ali é ruim e a gente quer tirá-la dali, né? Bom, então, o que nós temos que fazer para fazer com que o nosso corpo pense diferente? Então, existem alguns pontos que nós vamos abordar agora, nesse vídeo, para você entender como o nosso corpo pensa e aí conseguir sim ajustar a sua rotina para que contribuir para isso, para o emagrecimento. Porque quando você entende como o corpo pensa, ajusta a sua rotina da forma com que ele está pensando, aí sim o emagrecimento acontece. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que se a gordura é uma garantia para o nosso corpo, isso significa que se ele de alguma forma achar que nós vamos precisar, ele não vai deixar liberar aquela garantia, ou seja, ele não vai deixar a gente emagrecer, né? Então, para que ele libere você daquela garantia, que é a gordura, que para ele é uma garantia de energia, você tem que deixar ele entender que ele não vai precisar dela, não é verdade? Então, quais são os fatores que vão contribuir para isso? Primeiramente, a gente tem que entender que a reação química que acontece no nosso corpo, nós chamamos de metabolismo. Então, o metabolismo é que vai determinar se nós vamos queimar aquela gordura ou se nós vamos armazenar aquela gordura. O ponto-chave que eu digo é como fazer para acelerar o nosso metabolismo, né? E como fazer para ter uma rotina saudável, fazer com que o nosso corpo entenda que tá tudo certo, que aquela garantia que ele acha que é garantia não vai ser necessária e que ele sim pode deixar a gente eliminar aquela gordura, ok? Então vamos falar sobre esses pontos, né? Quais são os pontos? Bom, o primeiro fator que nós vamos falar aqui agora é sobre a desidratação. Então, um dos fatores que faz com que o nosso corpo pense que é importante aquela gordura, é importante armazenar, é a desidratação. A gente tem que pensar que sempre que a gente colocar a nossa vida em risco, sempre que a gente colocar o nosso corpo em estresse ou em risco, sempre que ele pensar assim, será que ela está passando por algum problema? Ele vai querer a garantia dele, armazenar aquela gordura. Então a gente tem que deixar, a gente não pode contribuir para isso, né? E um dos pontos é a desidratação. Então, se você não está bebendo água o suficiente daquilo que realmente precisa para o nosso corpo, ele vai sim pensar que a gente pode estar passando por algum tipo de risco num deserto, numa floresta, em algum lugar que a gente não pode beber água, e aí ele não vai deixar você gastar aquela caloria, né? Ou aquela caloria, desculpa, aquela gordura. Ele não vai deixar você gastar aquela gordura. Queimar aquela gordura, né? Ele não vai liberar o metabolismo. Ele vai falar, não, peraí, vamos deixar aquela gordurinha ali, né? Porque talvez ela possa precisar. Aí você fala, Dani, mas o que tem a ver a água? Bom, a água, ela tá colocando você em risco. Então, se ela tá colocando você em risco, o seu corpo não vai deixar a garantia dele de energia ser queimada, não é verdade?
Então você precisa se hidratar. A quantidade certa de água é muito importante para que você consiga então emagrecer. Esse é um dos fatores. Mas o mais importante é que muitas das vezes a gente se engana. Por quê, Dani? Porque às vezes a gente está bebendo água e está achando que está bebendo bastante água. Porque não está com a boca seca, acha que está normal. Mas quando a boca ela está seca, já não é uma questão de falta de hidratação. É uma questão de desidratação. Então, nem sempre você vai ter a boca seca, vai sentir vontade de beber água por não estar bebendo a quantidade correta de água no seu dia, né? O seu corpo ele vai só secar a sua boca quando realmente você já tiver desidratado praticamente. Então não espere chegar ao ponto de secar a boca. Você tem que tomar a quantidade, mesmo sem vontade. Dani, mas eu não sinto vontade de beber água. Realmente, nós às vezes não temos hábitos de beber água, mas é importante a gente beber mesmo sem aquela vontade de beber água. Então, por isso que isso vai fazer parte de uma rotina e a gente tem que se educar para isso. Talvez começar a controlar realmente a quantidade de água que a gente toma para poder entender se o que nós estamos bebendo é realmente o necessário, né? Às vezes não, às vezes a gente não está bebendo o necessário, mesmo achando que a gente está bebendo muita água, né? A maior parte das minhas clientes, elas não bebem água, a quantidade de água necessária. E aí, quando elas aprendem, elas começam a aplicar, e aí esse ponto é solucionado e contribui sim para o emagrecimento. Porque se não tiver esse ponto, todos os pontos são fundamentais. Esse ponto é um ponto chave, que se você não tiver realmente fazendo isso todos os dias como uma rotina, isso vai te prejudicar não somente no emagrecimento, como em todo o desenvolvimento do seu corpo. E isso contribui para uma rotina saudável, porque a ideia aqui é que você entenda como o seu corpo funcione para que você faça isso sempre e isso faça parte da sua rotina. Então, primeiro ponto que nós vimos agora é água. Então, vamos beber a quantidade certa de água. E também outro ponto importante, que além de beber a quantidade certa de água, é a quantidade que você vai beber num determinado momento, né? Então, recomenda-se beber meio litro d'água, né? Então, se você beber meio litro d'água, você acelera o seu metabolismo até em 30% na próxima hora, né? Então, a água, além de ajudar, no caso, a você não ficar desidratado, a fazer com que o seu corpo entenda que ele realmente tá tudo bem com você em relação à quantidade de água, ela também te ajuda a acelerar o seu metabolismo, né? Se você beber a quantidade correta de água naquele determinado tempo, né? Então, tudo isso eu te explico também. Entender esse primeiro ponto, né? Vamos passar para o segundo ponto? O segundo ponto é a falta do sono. Então, quando a gente não dorme, da uma maneira, de um tempo correto ou no horário correto, realmente isso também dificulta o nosso metabolismo. Novamente, a gente vai mostrar para o nosso corpo que de alguma forma a gente não está bem, que a gente está correndo risco, né? Dani, mas como que eu corro risco sem dormir? Bom, às vezes o nosso corpo não entende em que época nós estamos vivendo, né? Ele não entende o que está acontecendo. E o fato de você não estar dormindo, ele pensa que você pode estar num ambiente perigoso, aonde você vai gastar muito mais energia a qualquer hora, e aí que ele vai precisar reter. Outra coisa importante também é que descontrola também a produção hormonal. E a produção hormonal tem os hormônios que constroem realmente o nosso metabolismo, né? E se a gente não tem uma construção hormonal correta, também não iremos emagrecer. Então, o sono, ele vai fazer com que a gente reponha muitas coisas no nosso corpo, né? Depois eu entro em detalhes a respeito disso, mas ele faz com que, então, o nosso organismo entenda que tá tudo bem, né? Ele controla a questão hormonal e ele acelera o metabolismo também, né? Quando a gente dorme bem, a gente tem os hormônios controlados, automaticamente a gente também contribui para o metabolismo estar funcionando bem, né? E aí não desacelere, né? Porque a questão é não desacelerar. Então, esse é o segundo ponto. Então, o que eu falo para meus clientes? Primeira coisa que eu falo, tá dormindo muito tarde, né?
Tá acordando muito cedo, dormindo muito tarde, tá assistindo série até tarde da noite? Como é que tá a sua rotina? Porque às vezes a gente dorme tarde, não porque a gente precisa dormir tarde, mas é uma questão de hábito. E a gente acostumou a dormir tarde, e a gente acostumou a assistir filme, a fazer alguma coisa à noite, e isso atrapalha, né, totalmente a nossa rotina. Aí você fala, não, Dani, meu problema é porque eu realmente não consigo dormir. Bom, então aí a gente tem que fazer realmente todo um trabalho para entender se você está indo dormir mais cedo e se acorda no meio da madrugada, ou se você já está dormindo tarde, fica muito tempo ali no celular ou na frente da TV, e isso está atrapalhando o seu sono, né? Então, aí a gente tem que entender o que está atrapalhando o seu sono de verdade. Porque às vezes o que atrapalha o nosso sono é justamente a falta de rotina. A gente não entender como o nosso corpo pensa em relação ao sono também. Então, isso é importante a gente trabalhar também, porque isso contribui para o emagrecimento. Então, nós já falamos sobre o segundo ponto. Agora, vamos falar sobre o terceiro ponto. O terceiro ponto é o exercício de longa duração. Às vezes a gente acha que se a gente está no exercício, a gente fizer, quanto mais exercício físico a gente fizer no dia, mais a gente vai emagrecer, porque a gente vai gastar mais caloria, né? A gente vai queimar mais caloria. Mas não é isso que acontece. Estudos científicos mostram e provam que se você faz exercícios de longa duração, você vai gastar uma quantidade de caloria maior, sim, mas você vai desacelerar o seu metabolismo, aquele metabolismo que a gente não quer que desacelere, que é o metabolismo em repouso, né? Então, aquele metabolismo ele é desacelerado. Ah, Dani, mas por quê? Porque, novamente, você mostra para o seu corpo que você pode estar em risco. Mas como assim, Dani? Bom, se você faz uma quantidade de exercício físico de longa duração, você mostra para o seu corpo que você gastou muito, você ali naquele momento, você estressou o seu corpo, você gastou uma quantidade de calorias em grande quantidade de tempo, vai fazer com que você sinta fome automaticamente, aumenta a sua fome até em 38%, porque você vai ter que repor aquelas energias, e aí é uma forma de repor, é onde dá vontade de comer doce, é onde dá vontade de comer carboidrato, que é uma forma de energia rápida que o nosso corpo tem, e isso na hora vem na mente com essa vontade de comer doce ou carboidrato, ou fome, né? Além disso, ele entende que você já se esforçou demais durante o seu dia. Então, ele vai ter que reter o metabolismo, armazenar, porque se você precisar gastar mais energia, ele vai ter ali para te dar, né? Porque se ele não faz isso, ele pensa, poxa, se ela precisar continuar nesse ritmo aí de atividade durante o dia, como é que vai ser? Então, eu preciso reter o metabolismo, porque se ela precisar, né? Então, a gente não pode estressar o nosso corpo, a gente não pode falar para ele, olha, eu gastei demais, a gente acha assim, eu tô no máximo, fiquei 1 hora na academia lá, fiz de tudo. Mas isso tá certo, você vai gastar caloria naquele determinado momento, mas você não vai contribuir para o seu metabolismo durante o seu dia, o metabolismo em repouso. Ele, durante o seu dia, ele vai, armazenar, né? Aí você fala, então qual atividade física eu tenho que fazer, Dani? Então, para o emagrecimento, a atividade física que você tem que fazer são atividades que vão fazer com que vão contribuir para a sua construção, para a sua formação de mitocôndrias, que são responsáveis por acelerar o metabolismo. E isso não precisa ser em longa escala, você não precisa fazer longo período, mas tem que fazer o exercício certo durante um período curto de tempo. Que aí você não estressa o seu corpo e vai fazer com que ele oxigene as células, vai fazer com que ele produza as mitocôndrias, vai fazer com ative tudo que precisa ser ativado no nosso organismo com o exercício físico e vai contribuir para o emagrecimento, porque vai acelerar o metabolismo até o metabolismo em repouso, né? Então, olha que legal, você está entendendo que a sua atividade física não precisa ser de grande quantidade, ou seja, não é sacrifício, né? Não vai ser sacrifício, qualquer 10 minutinhos que você tire do seu dia vão ser suficientes para te ajudar nesse emagrecimento. Aí você fala, Dani, mas é assim que tem que ser? Bom, para o emagrecimento, sim. O que a gente tem que entender? Porque existe sim uma alimentação saudável? Existe, mas existe uma alimentação que vai contribuir para o seu emagrecimento, que nem sempre é apenas uma alimentação saudável. A mesma coisa é a atividade física. Existe uma atividade física que vai te dar condições, saúde, que é recomendado, que a gente tem que estar fazendo? Sim, mas existe uma atividade física que vai contribuir para o seu emagrecimento.
É diferente. Quando você está num processo de emagrecimento, você tem que levar em consideração todos esses itens. Aí depois que você já emagreceu, para você manter, né, ali a sua rotina saudável, aí sim você pode pensar numa alimentação saudável totalmente numa alimentação para o emagrecimento. Aí você pode pensar numa atividade para ganho de massa muscular, para você realmente ter um ritmo saudável, né, uma vitalidade, saúde, e não uma atividade que vai fazer com que você acelere o seu metabolismo, né? Então, a gente tem que entender isso, que é uma rotina para o emagrecimento, a gente tem que virar a chavinha e pensar de outra forma, né? A gente tem que pensar como o nosso corpo vai pensar para que contribua para o seu emagrecimento, né? Então aí você tem que pensar, o que eu quero? Eu quero ganho de massa muscular apenas ou eu quero emagrecer? O que eu quero? Eu quero simplesmente uma alimentação saudável ou eu quero emagrecer? Né? Então, o emagrecimento tem sim que levar em consideração todos esses itens que eu tô te falando, né? E nós estamos no quarto item, que é o cuidado com os exercícios físicos de longa duração. Então, treinos curtos e corretos vão fazer com que você emagreça. E esses treinos todos eu faço, né? E aí eu compartilho com vocês o que eu estou fazendo e é bem legal para que vocês também saibam que é possível sim emagrecer com uma atividade. Ah, Dani, porque a maioria das pessoas falam, Dani, eu não tenho tempo de fazer uma atividade física, eu não tenho tempo de ir para academia, ou eu não gosto de fazer uma atividade física, ou eu não vou para academia. Tudo bem, esses problemas já então foram solucionados, porque você sim pode ter um treino curto, de pouco tempo, um treino correto e que vai na sua casa, né? E que vai contribuir para o seu emagrecimento e para a sua saúde, não é verdade? Então, olha que legal, você não precisa mais ficar sofrendo em relação a isso, basta fazer o treino correto, durante o tempo correto, sem estressar o seu corpo. Legal, né? Agora vamos para a próxima. O próximo ponto é a falta de nutrientes. Então, uma das coisas que vão fazer com que o seu organismo também ache que ele está em risco e não libere o seu metabolismo é a falta de nutrientes. Então, quando você não tem nutrientes no seu corpo, automaticamente ele entende que você, por exemplo, está com baixa quantidade de ferro, de zinco, né? Então ele entende, poxa, não vamos liberar esse metabolismo porque ela está desnutrida, né? Então a gente precisa nutrir o nosso corpo. E uma das formas da gente nutrir o nosso corpo, já que às vezes a gente tem uma vida corrida e não consegue fazer aquela alimentação totalmente balanceada, com todos os nutrientes que a gente precisa, uma das formas recomendadas é suplementar essa alimentação nossa através de vitaminas e nutrientes, através de multivitamínicos, através de shakes que tenham vitaminas e nutrientes corretos. Então, dessa forma, a gente consegue suplementar a nossa alimentação, aquilo que está faltando, visto que nós temos uma vida corrida, visto que a gente tem uma vida atarefada, muitas vezes a gente não tem malemar tempo de pensar no que vai comer. Então, a gente consegue, através da suplementação alimentar, dar para o nosso corpo tudo aquilo que ele precisa, né? Fibras, cálcio, vitaminas, né? O cálcio é uma suplementação alimentar né? Vitaminas, nutrientes, proteína, uma proteína de qualidade, não é verdade? Então, assim, chá verde. Então, todos esses itens que eu tô falando, que são fotonutrientes, vitaminas, proteína, fibra, isso são necessários para o funcionamento do nosso corpo e com isso vai fazer com que? Vai fazer com que o nosso corpo não sinta que ele está em risco e vai liberar o metabolismo, fazendo com que a gente emagreça. Então percebe que existem alguns fatores muito importantes, não acabei ainda, falta mais um fator importante que eu vou falar. E que faz com que vai fazer com que contribua para o seu emagrecimento, certo? Agora, o próximo fator, então, que nós vamos falar é o estresse. O estresse que envolve o nervosismo, que envolve a ansiedade, que muitas vezes também envolve a depressão, que ali a gente acredita que pode ser um transtorno, mas não é, né? Geralmente esse estresse ele vem de uma carga muito intensa de trabalho, de responsabilidades, de
de nervoso e vem às vezes associado com uma ansiedade, né? E isso tudo pode causar um desequilíbrio também hormonal que vem associado a uma depressão. Então, todos esses fatores, eles também são responsáveis pelo emagrecimento. Ou seja, eles também desaceleram o corpo, né? O metabolismo. Eles também mostram para o corpo que você pode estar em risco. E o corpo, então, como que ele vai se proteger? Ele vai se proteger armazenando aquela gordura que para ele é garantia, né? Garantia de que futuro você possa precisar. Então, a gente tem que trabalhar todos esses pontos, né? Aí você fala, como trabalhar então o estresse, Dani? Eu trabalho demais, eu não tenho como. Tem como ser trabalhado isso, né? Através de chás, né? Chá verde que ajuda, né? Que é um biorregularizador do sistema neural, que ele vai ajudar você ali naquele processo, trabalhando então a sua ansiedade, né? Tem então várias maneiras da gente poder trabalhar isso, né? Meditação. Então tem várias formas que a gente possa trabalhar isso para que realmente você fique mais tranquilo, né? E contribua isso para então acelerar o metabolismo e você emagrecer. Então, vamos recapitular esses pontos, né? Então, quais são os pontos que nós vimos hoje? Nós vimos, primeiro fator, a hidratação, né? Então, a desidratação desacelera o metabolismo. Segundo fator, a falta de sono, né? Então, não dormir corretamente ou não contribuir para um bom sono, que às vezes, muitas vezes a culpa é nossa, né? Às vezes não, às vezes realmente está ali acontecendo um problema, mas às vezes a gente também não contribui para que a gente tenha um bom sono. Muitas vezes a nossa rotina hoje em dia, que é uma rotina no celular, na TV, no computador, essa rotina, ela realmente não contribui para que a gente consiga ter um sono saudável. E muitas vezes também a nossa rotina de acostumar a dormir tarde, né? Achar que isso é normal, também ela também não contribui para um bom sono. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto são os exercícios de longa duração. Exercícios que te estressam o seu corpo, que realmente muito tempo de exercício vai também colocar o seu corpo em modo off, ou seja, vai desacelerar o seu metabolismo porque ele entende que você teve um gasto muito forte, né, de calorias naquele determinado momento e que ele tem que armazenar depois, né? E então isso também não contribui para o seu acelerar o seu metabolismo. Tem que fazer atividade física? Tem, mas tem atividade física correta, né? E o tempo correto. Não adianta você se matar lá e achar que vai emagrecer, né? Se fosse assim, os números de academias no Brasil aumentaram muito, só que os números de obesidade aumentou muito também, ou seja, se só ir para academia resolvesse, aumentando a academia diminuiria a obesidade, na é verdade? Mas não acontece, não está acontecendo isso, porque não é simplesmente você ir para academia, você tem que ter um treino correto para, sim, pensando no emagrecimento, certo? Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é a falta de nutrientes, né? Então, quando você não está nutrido, ou seja, quando está faltando nutrientes, vitaminas no seu organismo, realmente o seu organismo ele sente que está em risco e ele não vai liberar, então, aí o seu metabolismo, na verdade. A mesma coisa acontece quando a gente pensa que vai ficar sem comer, vai fazer com que a gente emagreça, e não é assim. Se a gente fica sem comer, a gente muitas das vezes mostra para o nosso corpo que a gente pode precisar e ele vai armazenar, não vai deixar você de jeito nenhum queimar aquela gordura que você quer queimar, porque aquilo para ele é uma garantia que você vai precisar no futuro. Então a gente tem que deixar o nosso corpo livre dessas preocupações, né? De todas essas que eu falei, porque aí ele vai sim deixar você queimar aquela gordura que você quer queimar. E o quinto ponto é o estresse, o nervoso, a ansiedade. Então esse quinto ponto também dá para ser trabalhado. Todos esses pontos que eu falei são muito importantes para deixar o nosso corpo bem, para deixar ele entender que a gente sim pode queimar aquela gordura que a gente quer, que ele não precisa armazenar aquela gordura porque nós estamos bem. Então é isso que eu quero passar para vocês hoje. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Que faz parte do método RD. Todos esses pontos a gente trabalha no meu acompanhamento com vocês. A gente trabalha no curso todos esses pontos e você vai aprender exatamente sobre cada um deles. E o mais importante,
você vai conseguir associar esses pontos na sua rotina, né? Uma outra coisa para finalizar que eu gostaria de estar falando para vocês é justamente isso. A gente percebe que a maior parte das dietas que as pessoas fazem, de maneira geral, são muito fora da realidade, da rotina da pessoa, né? Quando isso acontece, a dieta se torna muito difícil. Por quê? Porque ela tem que mudar muita coisa da rotina dela. Ela tem que mudar muita coisa que ela gosta de comer e não vai poder comer mais. Ela tem que mudar o estilo dela, às vezes mudar para ela se associar a uma atividade física e que ela não tem tempo, ela tem que associar aquilo e aquilo para ela é difícil. Ela tem que fazer alguns ajustes, como deixar de comer algumas coisas que ela gosta. Então, tudo isso é muito complicado quando a pessoa faz isso e tenta mudar completamente a sua rotina, né? Um outro ponto também que eu falo que dificulta é a relação social. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está fazendo dieta, mas o nosso marido não está, os nossos filhos não estão, e aí eles estão ali numa vida comendo o que aparece. E você, os seus amigos no trabalho não estão, né? E aí você tá ali tentando fazer aquela dieta, mas a sua volta ninguém está fazendo. E aí você fica naquela sensação, poxa, eu estou ali tentando fazer algo que ninguém está fazendo, né? E vendo as outras pessoas comerem as outras coisas que você gosta, que você não quer comer naquele determinado momento, passando vontade. Então isso é muito difícil, né? Você tá ali firme e forte, aí chega uma pessoa, olha que bolo maravilhoso, recheado, tal, come um pedaço. E você fica, vou falar não, né? Então isso é muito difícil. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, a nossa rotina ela não pode mudar muito. A nossa rotina, a gente tem que conseguir emagrecer fazendo ajustes daquilo que a gente gosta, fazendo ajustes dos nossos hábitos, para que isso seja duradouro, né? Para que seja duradouro, eu falo que o conhecimento nos liberta, né? Então, para que seja algo duradouro, primeiro passo, você tem que entender a sua rotina. Primeiro passo. Segundo passo, você tem que ajustar a sua rotina. O que significa ajustar? Significa você, dentro daquilo que você está acostumado, dentro daquilo que você gosta, você vai entender aquilo que realmente contribui para uma vida saudável e o que não está contribuindo. O que vai contribuir para o seu emagrecimento e o que não está contribuindo. Porque quando você entende isso, você às vezes faz alguns ajustes. E quando esses ajustes acontecem, o emagrecimento vem sem sofrimento. Então, você não tem que mudar totalmente a sua rotina. De agora em diante, eu não como mais isso, eu não como mais aquilo, eu não como mais aquilo. Não é isso. De agora em diante, eu vou seguir essa tabela aqui e tal. Você vai conseguir por uma semana, depois você não consegue mais. E quando você parar de fazer aquilo, você volta na sua rotina anterior, vai engordar de novo. Então, o que vai fazer com que você tenha um resultado de emagrecimento duradouro é você entender a sua rotina, aquilo que você gosta e ajustar. Ajustar para que você então tenha uma vida com qualidade, com saúde. Quando você entende aquilo que dentro da sua rotina você tem que ajustar e você começa a fazer os ajustes devagar, aquilo vai se tornar um hábito. E aí aquilo você vai começar a fazer sem sofrimento. Porque você não mudou completamente a sua rotina, você só ajustou, né? É só uma questão de ajuste. Então é isso que eu te ajudo a fazer. Eu acho que é esse o grande segredo, é você ajustar a sua rotina num pensamento para o emagrecimento, né? E depois num pensamento para uma vida saudável, né? Que aí é bem mais fácil, né? Se você conseguir emagrecer ajustando sua rotina, você vai ajustar depois para ajustar simplesmente para manter e cada dia estar melhor, vai ser muito mais fácil, porque você já se entendeu. Você já viu qual foi o ponto que você precisou ajustar. Você já entendeu como seu corpo funciona, como que ele funciona em relação ao metabolismo dele, como que ele funciona em relação aos alimentos, porque uma coisa é a Maria comer, outra coisa sou eu. Nós temos metabolismo diferente, porque nós temos DNA diferentes, reações químicas diferentes dentro do nosso corpo. Então a gente precisa entender como o nosso corpo pensa e como o meu corpo, de maneira particular, funciona para que eu consiga ajustar a minha rotina, me autoconhecer e então ter um emagrecimento duradouro e cada dia ficar
melhor, né? Nós não somos educados desde pequeno para entender o nosso corpo, para entender aquilo que a gente está comendo, se está realmente fazendo bem ou não, né? Então a gente acaba muitas das vezes desenvolvendo uma intolerância a glúten, porque quando nós estávamos lá na infância, nós não fomos assim educados para falar, poxa, aquilo lá talvez não me fez bem, aquilo lá, não, não. A gente não pensa, a gente não para pensar. A gente acostuma tanto a não às vezes estar bem, que o nosso corpo acostuma a passar mal, que a gente só vai descobrir que às vezes é intolerante à lactose ou ao glúten lá no futuro, quando a gente já tá muito mal mesmo, passando, né, ali aquelas reações muito fortes. Mas geralmente, quando se a gente se observa logo no início, se a gente aprende a observar se aquilo que a gente está comendo realmente está contribuindo ou não na nossa rotina, isso faz total diferença para nossa saúde, né? Porque nem sempre foi aquilo que eu falei, repetindo, nem sempre o que eu como que faz bem para mim, você come e faz bem para você, né? Minha mãe, por exemplo, ela é alérgica a coentro, né? E tem pessoas que amam coentro, mas ela não pode. Hoje em dia ela passa muito mal com coentro, mas ela comia quando era criança, passava mal de uma maneira leve, ninguém notou, e ela também não, ela passava mal, mas ela não tinha o hábito de ficar pensando o que eu comi hoje que eu não estou me sentindo bem, né? Não, alguma coisa aconteceu, eu não estou me sentindo bem, e aí aquilo foi, né? Então, a dica que eu tô querendo dizer é que nós temos sim que cuidar todos os dias de como aquele alimento está reagindo no nosso corpo, o que aquilo está contribuindo ou não para nossa vida. Porque quando a gente aprende quais são os alimentos que nos ajudam e quais são os alimentos que realmente às vezes não nos fazem bem, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, saúde e tudo mais, né? Mas isso não tem como a gente ficar fazendo exame de tudo quanto é alimento, não é exame, é mesmo um cuidado próprio de ficar analisando, de ficar pensando. Por isso que o meu método chama método RD, de resultado diário, que significa você analisar o seu resultado todos os dias como uma autoanálise, para você conhecer exatamente como o seu corpo funciona. E quando isso acontece, quando você consegue pegar sua rotina junto com o conhecimento de como emagrecer, sobre como o nosso corpo funciona, você ajustar a sua rotina nisso, né? Deixar ela redondinha ali. Quando você consegue entender os alimentos que estão te fazendo bem e consegue fazer aquelas escolhas, você então tem um conhecimento que vai fazer com que você tenha sucesso, ou seja, não só vai emagrecer, como também vai ter vitalidade, como também vai ter saúde, na verdade? Então, isso é muito importante a gente parar para pensar, parar para analisar, né? Porque é isso realmente que vai contribuir para nossa vitalidade, para nossa saúde, né? É justamente esse autoconhecimento, tá? Então, isso que eu acho muito legal do método, que o método RD, ele fala justamente isso, ele não vai fazer você mudar a sua rotina, ele vai fazer você analisar a sua rotina e ajustá-la, para que você então consiga emagrecer. E cada dia vai ficar melhor, cada dia vai se sentir melhor, né? É esse o grande segredo que eu queria estar passando para vocês hoje, né? Espero que tenha contribuído aí para que vocês então entendam um pouquinho mais, façam a diferença, né? De que nem sempre tudo que é saudável emagrece, né? Então, o emagrecimento ele tem que ser visto de uma outra maneira e principalmente a gente tem que entender como o nosso corpo pensa para que a gente consiga emagrecer. E aí, entendendo como o nosso corpo pensa, ajustando a nossa rotina, a gente consegue emagrecer sem sofrimento, né? O mais legal é isso, é aquilo que eu tava querendo dizer. Não, se a gente sofre, a gente não vai conseguir fazer aquilo por muito tempo. Mas se a gente entende, ajusta e continua fazendo aquilo que a gente gosta, a gente não vai sofrer. E aí quando aquela amiga vir e falar assim, olha esse bolo, come esse bolo. E aí você fala assim, mas eu sei o que esse bolo vai causar em mim nesse momento, no meu resultado, né? Eu sei que o meu organismo como ele vai reagir em relação a esse bolo, e aí eu vejo as consequências daquilo naquele momento, aí eu consigo fazer as escolhas corretas. Talvez
pegar aquele bolo, guardar e comer num horário apropriado, né? Me organizar, me planejar para comer aquele bolo, porque às vezes aquilo, se eu me planejar, dependendo, eu posso comer, né? Mas desde que eu entenda, eu sei qual é o melhor horário que eu vou poder comer aquele bolo. Se aquele bolo realmente vai me prejudicar no meu resultado naquele dia ou não, né? Se aquele horário que eu vou comer, aquilo vai me prejudicar, se tem um outro horário que vai ser melhor. Então, quando eu tenho o conhecimento, tudo fica mais fácil para a gente tomar as escolhas sábias, necessárias, sem sofrimento, na é verdade? E além disso, sem deixar de comer realmente aquilo que a gente gosta, fazendo escolhas. E aí sim, planejamento, eu falo muito nessa palavra para as minhas clientes, para as minhas alunas, eu falo muito sobre isso, planejamento. Então, quando a gente consegue entender, o conhecimento faz com que a gente consiga nos planejar. E quando esse planejamento acontece, né, você pode então ter uma vida totalmente agradável, social, sem sofrimento, né, comendo aquilo que realmente gosta, mas de forma saudável, de forma que vai lhe proporcionar saúde, bem-estar, né, e não vai deixar você engordar. Isso que é muito legal. Né? É esse conhecimento que eu quero te propor, que eu quero te convidar a ter aqui comigo, a vir a participar sempre desse momento, Hora Saudável com Dani, Hora do Emagrecimento com Dani, que aí eu vou sempre estar falando para vocês um pouquinho a respeito de como eu trabalho, a respeito do método e principalmente a respeito do emagrecimento, para te ajudar aí a ter esse emagrecimento saudável sem sofrimento. O melhor de tudo, sem sofrer. Né? Ninguém quer sofrer, todo mundo quer ser feliz, emagrecer feliz, não é verdade? Mas muito obrigado e até a próxima Hora do Emagrecimento com Dani. Beijo!